Eu quero falar hoje, Deus colocou no meu coração, já tem umas 4 semanas que essa palavra está ardendo no meu coração. Eu quero falar hoje sobre como fugir da tentação. Como fugir da tentação? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E para nós começarmos a nossa meditação, eu gostaria de ler primeiro em Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4. E depois eu quero ler lá em Gênesis capítulo 3. Mateus capítulo 4. Hoje o culto todo rodou dentro de Mateus, né? E se você não sabe, o Evangelho de Mateus, assim como o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, né? Ele nos revela quem é Jesus Cristo. Então, se você não entendeu por que o culto está rodando dentro de Mateus, é porque Deus está falando assim: eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês saibam quem eu sou. Eu quero que vocês saibam o que eu posso fazer. Né? Porque Ele está se revelando para nós aqui. Bom, Mateus capítulo 4, versículos 3 e 4 diz: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Aleluia. Glórias a Deus. Diz assim: E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meus irmãos, o que tem de incomum nesses 2 versículos? Ou nesses 3 versículos? O que tem de incomum Jesus no deserto com Satanás e aqui a mulher no jardim do Éden diante da árvore que não poderia comer do fruto? O que tem de incomum aqui é justamente a tentação. O que tem de incomum aqui é exatamente Satanás tentando. No deserto, Satanás tentou a Jesus. E aqui, Satanás, ele induziu com que a mulher ficasse na tentação. E ela começou a olhar para a árvore e viu que a árvore era boa. E viu que o seu fruto era bom. E ela diz: a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Entenda uma coisa, amados. A tentação, quando vem, ela não vem com cara de tentação. A tentação, quando vem, ela não vem caracterizada como algo que vai te derrubar da fé. Entenda uma coisa: provação é para te aproximar de Deus. Tentação, o propósito inicial é te afastar de Deus. Sendo que se você resiste à tentação, você se aproxima de Deus. Então o resultado para quem resiste é igual. Se você passa pela prova, você se aproxima de Deus. Se você resiste à tentação, você se aproxima de Deus. Só que o intuito, o objetivo é diferente. E falando hoje da tentação, a tentação ela sempre vai vir para te derrubar. A tentação ela sempre vai vir para te afastar da presença de Deus.
E como esse é o propósito da tentação, ela nunca vai vir caracterizada como algo que vai te afastar de Deus. A tentação sempre vai aparecer para você como algo que te enche os olhos. A tentação, ela sempre vai aparecer para você como algo que te vai fazer sorrir, que vai te dar um prazer imediato. É algo que você vai falar assim, nossa, como eu queria isso. A tentação, ela nunca vai vir como algo falando assim, ó, eu cheguei para te derrubar. Nós, guiados pelo Espírito Santo, que precisamos ter esse discernimento e repreender em nome de Jesus. Mas é sempre com boa aparência que ela se apresenta. E principalmente nos momentos de necessidade. Principalmente nos momentos em que você já está passando por um estreito na sua vida. E aí o inimigo é sujo. O inimigo é astuto. Ele sabe que você está passando num momento estreito da sua vida. Então o que vai acontecer? Ele vai te oferecer coisas para te tentar. Ele vai te oferecer coisas que serão agradáveis aos seus olhos. Veja que o inimigo fala a Eva, fala, olha, vocês vão morrer nada. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, conhecedores do bem e do mal. E aí a Bíblia vem dizer que Eva ficou olhando para a árvore. Essa árvore é boa mesmo. Rapaz, essa árvore... A Bíblia não nos dá estimativa de tempo, desde o momento em que a serpente parou de falar para a mulher, até ela tomar do fruto. A Bíblia não nos dá esse tempo. Mas eu creio que não foi imediato. Eu creio que a serpente falou e saiu. E deixou a mulher lá, olhando. E a mulher vendo, poxa, essa árvore, ela até que tem um fruto bonito, né? Não é que a serpente estava certa? Poxa, o fruto parece estar suculento, né? Quem aqui já comeu aquelas frutas que você gosta muito, e principalmente quando você gosta muito de uma fruta, e quando você morde e vê que ela está docinha, né? Isso acontece muito lá em casa, por exemplo, com uva. Às vezes a gente não dá tanta sorte de comprar uma uva bem docinha, aí a gente manda o dente, aquilo tá igual uma pedra de limão. Né? Chega a ficar vesgo na hora que mastiga. Chega a dar cãibra aqui no canto da boca. Mas tem vezes que a gente compra a uva e na hora que morde ela tá docinha. Aí tu tá esperando o pior e aí vem aquela, né, suavidade do açúcar. E aí você fala, nossa, que coisa gostosa. Então a mulher estava olhando para aquele fruto e dessa forma falando, olha, esse fruto é bom mesmo. Só que isso fez com que ela se esquecesse da lei oral de Deus. Deus deu um mandamento, deu uma ordem, falou, você não vai comer desse fruto. Uma lei oral. E ela, nesse momento, persuadida, agora envolvida com os desejos da tentação, ela nem sequer pensou. Agora, quando nós vamos para Mateus, nós temos aqui a pessoa de Jesus Cristo no deserto. E o versículo vai nos dizer, no versículo 2, que jejuando ou tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Teve fome. Então vem Satanás e se apresenta a Jesus Cristo. E agora Satanás vai aonde? Na necessidade de Jesus.
Na necessidade. Você acha que Satanás não estava controlando no sentido figurado? Quanto tempo Jesus já não estava no deserto? Não vou te dizer, não vou afirmar, porque a Bíblia não diz e eu também não creio assim, mas não vou te dizer que Satanás sabia que Jesus estava com fome. Mas Satanás também não é ignorante, porque se ele é astuto, malicioso, ele tem certas estratégias. Então, olhando para a pessoa de Jesus Cristo no deserto, 40 dias e 40 noites, a Bíblia nos diz que Jesus teve fome. E Satanás chegou aonde? Na fome de Jesus. Entende como é que a tentação ela vem aonde você está necessitando? Nós estudamos pela manhã na escola dominical que Jesus ele supre as nossas necessidades. Mas uma vez que somos guiados pelo Espírito, uma vez que confiamos nele, porque quando não confiamos, estamos como Eva, cega e iludida pela tentação. Agora, quando nós cremos e sabemos o nosso propósito, mesmo que Satanás ele tente nos persuadir na nossa necessidade, nós não vamos nos deixar ser tentados por ele. Satanás ele foi e ofereceu logo pão para Jesus. No sentido, não de pegar um pão e dar, mas falar assim, olha, por que tu não manda essas pedras se transformarem em pão? Tu não é o Filho de Deus? As pedras estão aí, ó. E aí eu imagino Satanás, né, de uma forma aqui ilustrada, eu imagino Satanás pensando assim, eu sei que tu tá com fome. Eu sei que tu tá com fome. Eu imagino que tu esteja com fome. Essas pedras aí transformam em pão, vai comer. Tu não é o Filho de Deus? Só que Jesus ele responde, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Amados, e diante dessa comparação, nós entramos. Como vencemos a tentação? Como vencemos a tentação? Veja bem, a primeira coisa que nós devemos ter convicção é reconhecer a autoridade e o poder que tem a palavra de Deus. É a primeira coisa. Para um cristão vencer a tentação, a primeira coisa, ele tem que reconhecer a autoridade e o poder que tem a palavra de Deus. Quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo de número 7 vai nos dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Só que tem a condição: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Para que isso aconteça, a primeira coisa é eu ter a convicção de que a palavra tem poder. De que sim, a palavra é autoridade. De que sim, a palavra vem de Deus. Sim, de que a palavra me revela a Deus. De que a palavra me leva a Deus. Uma vez que eu tenho essa convicção e reconheço essa autoridade, então, tudo que eu pedir, Ele vai me dar. Mas veja bem, meu irmão, então eu vou pedir uma mansão, vou pedir um iate. Olha a escola dominical, mas não vamos ser ignorantes. Não vamos ser ignorantes. E aqui nós estamos falando de tentação. Aqui nós estamos falando de quê? Tentação. De tentação.
Então, se tu estiver em Cristo Jesus e a palavra dele estiver em você, tudo que tu pedir a ele no meio da tentação, ele vai fazer. Entende? A Bíblia, amados, ela tem resposta para tudo, ela tem a solução para tudo. Tudo que nos cabe se aproximar de Deus, tudo que nos leva à salvação, tudo que nos leva e nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Então ela tem essas respostas. A Bíblia, ela é dotada de versículos, referências bíblicas para diversas situações de provações ou de tentação. A Bíblia, ela tem vários textos que você pode ler no meio daquela tentação. Eu tenho aqui anotado, nós não vamos ler os textos porque não é esse o propósito, mas para que você saiba, tá? Por exemplo, se tentação de forma geral, se você ler Romanos capítulo 6 e Romanos capítulo 8, você vai ter aí muitas respostas no meio dessa tentação que você estiver passando. Em relação à mentira, se você ler Colossenses 3, 9, se você ler o Evangelho de João 8, 44, você vai ver que você vai ter respostas por causa da mentira. Tiago capítulo 4, versículo 11. No final da escola dominical, o presbítero Diego, ele diz assim, olha, não vai fofocar com seu irmão, né? E isso aqui, essa referência é justamente para combater os mexericos, né? Os disse-me-disse entre os irmãos. Põe esse versículo, 4:11. Irmãos, não faleis mal uns aos outros, ou um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, quando vier o mexerico, lembra de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Sempre que vier aquela tentação, ou alguém, né? Porque eu não concordo com a liderança da igreja, porque eu não concordo com o pastor, porque eu não concordo com o que o presbítero está ensinando, porque eu não concordo com nada disso, e começar a desobediência aos líderes espirituais, nós temos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores. Então, até em caso de desobediência aos líderes espirituais. No caso de desânimo, nós temos Gálatas 6, 9. No caso de medo do futuro, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Concupiscência, o capítulo 5, versículo 28. E por aí a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando. Não é esse o nosso propósito. Mas para que você entenda que para cada tentação tem 5 versículos. Para cada situação tem sim um versículo. Agora, como é que a gente faz? É por isso que nós somos sempre encorajados e exortados a sempre ler a Bíblia. Porque quando nós passamos pelo discipulado, nós vamos batizar e nós vamos ter o discipulado. E no discipulado a gente aprende sobre, quando a gente fala da Bíblia, a autoridade da Bíblia, a gente aprende como a gente tem que ler a Bíblia. Então nós temos ali pelo menos 3 formas de leitura da Bíblia. Pelo menos 3 formas. Tem aquela leitura que você fala assim, eu vou ler a Bíblia de capa a capa. Vou começar de Gênesis e vou a Apocalipse. Então você vai lendo numa ordem sequencial dos livros. Nós temos uma segunda forma de ler a Bíblia, que é o quê? Estudando. Estudando a Bíblia. Estudar a Bíblia, agora eu não posso simplesmente abrir a Bíblia. Eu tenho que ter o quê?
outra Bíblia de referência. Eu preciso, se eu tiver um dicionário, se eu tiver umas 2 outras versões da Bíblia, caderno, caneta. Quem estuda sem caderno e caneta não está estudando. Você vai para a escola sem material? Você não vai para a escola sem material. Se você for fazer um Ausbildung, você tem que ter um material. Então, como é que a gente vai estudar a Bíblia sem caderno e caneta? Ah, meu irmão, eu digito no computador. Mas aí é o computador que está gravando, não é você. Pega a canetinha e vai anotar. Você está exercitando os seus neurônios. A gente falou disso aqui. Você vai estar exercitando a sua mente. Então, estudar é essa segunda forma. E nós temos uma terceira forma, que é o que? A meditação. A meditação é aquela que você faz no seu devocional, que você abre a Bíblia num texto, e particularmente quando eu aprendi que a gente abre em Salmos. Vamos ler o Salmo como meditação. E quando eu estou lendo o Salmo agora, eu vou meditar o que é aquela mensagem, como eu aplico aquela mensagem no meu dia, como que eu vou viver aquela mensagem no dia de hoje, o efeito dela na minha vida. Essa é a meditação. Então você vai passar o seu dia lembrando daquele salmo e meditando naquele salmo. Para nós vencermos a tentação, amados, é preciso que eu memorize a palavra de Deus, que eu guarde na minha alma, no meu entendimento. É preciso ter ela escrita nas tábuas do coração. Eu tenho que ter ela guardada. O salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para quê? Para deixar em casa? Para não pecar, para não cair na tentação. Então, a primeira forma de vencer a tentação, reconhecer a autoridade da Bíblia. A segunda, eu vou guardá-la, eu vou memorizá-la, eu vou mastigar essa palavra todo dia. Eu vou meditar nela de dia e de noite, como o salmista diz, para eu não pecar. Quando nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, Tiago 1, 21, aqui vem a terceira dica. Diz assim: pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Veja bem, pelo que, olha que a gente aprendeu até gramática hoje na escola dominical, né? Pelo que, vírgula. Aí olha só, antes, dentro de um bloco, ou dentro de uma frase, está escrito: rejeitando toda a imundícia e acúmulo da malícia, ou de malícia, vírgula, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Eu só posso receber esse enxerto da palavra na minha vida se primeiro eu rejeitar toda a imundícia e acúmulo de malícia. Eu só vou conseguir viver o poder da palavra, eu só vou conseguir aplicar o poder dessa palavra na minha tentação, se primeiro eu me limpar de tudo isso. Agora, existem crentes que têm palavreados, vocabulário sujo, vive de qualquer maneira, age de qualquer maneira, não mede as suas palavras, não mede aonde anda, com quem convive. E aí fala: meu irmão, isso aí eu não consigo experimentar o poder dessa palavra. Mas é lógico, o irmão está sempre no boteco junto com os outros,
Não vou dizer que está bebendo cerveja, mas está lá, sei. Está evangelizando? O nome de Deus está sendo glorificado? Possivelmente não. Só fala besteira o dia inteiro. Da boca, a cada 10 palavras, 9 são palavrão. Isso porque é cristão. E aí fala, meu irmão, eu não consigo viver no poder da palavra. O que Tiago está falando aqui, olha, rejeita primeiro toda a imundícia. Rejeita tudo. Tudo isso, se limpa primeiro. Nós falamos aqui no culto de doutrina sobre se revestir do novo homem. E uma vez que somos revestidos do novo homem, as coisas velhas se passaram. Aquilo já não nos pertence mais. Aquilo já não é mais interessante para mim. Então eu preciso rejeitar essas coisas. Não quero mais. E aí sim, viverei e sentirei o enxerto da palavra de Deus na minha vida. E você sabe como que é feito o enxerto. Normalmente, falando de planta, por exemplo, muitas das vezes é com a seringa, né? Pega, espeta no caule e enxerta. E você e eu recebemos esse enxerto da palavra de Deus através do Espírito Santo, que nos faz lembrar todas essas coisas. A palavra de Deus, ela está enxertada em nós. Mas sim, só vou conseguir receber esse enxerto se primeiro eu rejeitar toda a imundícia. Se primeiro eu rejeitar todo o acúmulo de malícia. Então esse é o terceiro ponto. Primeiro, eu creio no poder da palavra. Segundo, eu a memorizo, guardo no meu coração. E terceiro, eu tenho que me limpar. Terceiro, eu me limpo. Eu me limpo de tudo isso. Uma vez que eu cumpri essa nossa tabela, quando olhamos lá para Mateus, no nosso texto base, Jesus ele toma uma atitude no meio das tentações. Qual é a atitude que Jesus toma? Jesus ele recita a palavra de Deus. Quando nós olhamos para os versículos 4, 7 e o versículo 10, nós vamos ver Jesus dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 7, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Versículo 10, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. A quarta dica que eu deixo para você, irmão, quando estiver no meio da tentação, recita o versículo. Recita o versículo. Você está passando no meio daquela tentação? Olha a importância de ter ela guardada no coração, a palavra. Olha a importância de você saber o que você crê e o poder que essa palavra tem. Na hora que vier a tentação, recita o versículo. Mas como recitar se nós não sabemos? Como recitar se nós não lemos? Como recitar se nós não guardamos? Então a quarta dica, mano, para você conseguir exercer, é necessário você fazer todas as três primeiras. E aí sim, na hora que vier a tentação, na hora que ela vier e bater a sua porta, você vai ter aquele versículo, aquela lembrança pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos impulsiona, o Espírito Santo nos lembra todas as coisas. E se você está em Cristo Jesus e é guiado pelo Espírito,
Na hora que vir a tentação, ele vai falar assim, lembra daquele versículo? E você não vai ceder à tentação. Jesus, ele combateu a tentação recitando a palavra, recitando as escrituras. Meus irmãos, não existe outro meio de vencer a tentação se primeiro não for através da palavra de Deus. É necessário conhecimento. O profeta Ageu, ele diz assim, o Senhor diz, né? O profeta Ageu registrou, escreveu, o meu povo perece por falta de entendimento ou por falta de conhecimento. Por isso que perecemos, não conhecemos. Então a quarta dica para nós é, recita o versículo, anda com ele na sua cabeça. Anda com ele na sua cabeça. Quando você estiver lá no meio dos amigos, que eles vão sair para ir para não sei para onde, para beber, fazer aquilo, você vai lembrar lá do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E aí você vai falar, oh meu Deus, tem misericórdia. Meus amigos, vocês podem ir, outro dia a gente conversa. E por aí você vai, vivendo e aplicando a palavra de Deus na sua vida. Amém, amados? Amém. Eu gostaria de fazer aqui uma comparação, porque o poder da palavra, ele é imensurável, incalculável. E Paulo, ele diz assim, eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Quando Jesus, lá em João 17, Jesus, ele estava orando pelos discípulos, intercedendo. Veja bem, Jesus intercedendo, né? Jesus ora pelos seus discípulos. E no versículo 17, Jesus, ele diz assim no versículo 17, em sua oração pelos discípulos. Ele diz, santifica-os na verdade. E aí eu pergunto à igreja e a igreja responde, o que é a verdade, de acordo com o versículo? A palavra é a verdade. Todos juntos. A tua palavra é a verdade. Meu irmão, o que isso tem a ver? Vamos lá para Efésios, capítulo 6. Se não me falha a memória, eu acho que foi na última escola bíblica dominical, o presbítero Diego, ele mencionou esse versículo, né, ou esse texto, quando falou sobre a proteção. Essa água aqui é minha, Arthur? Muito obrigado. A Bíblia diz que aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos receberá o seu galardão no céu. Então, quem botou a água aqui já tem um galardão no céu. Veja bem, o versículo de número 14. Ele vai dizer assim, os irmãos lembram o versículo que a gente leu da oração de Jesus, né? João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Certo? Aí agora, em Efésios 6, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele no versículo 14, ele diz assim, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Para por aí. Estai firmes, ou estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vou pedir ajuda aqui o presbítero Diego. Eu queria mostrar um negócio que você pode me ajudar aqui, meu auxiliar. Fica de costa para a igreja aqui. Não se assusta não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Peraí, eu preciso passar. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. A Bíblia, ela pode virar de costa. A Bíblia, ela
Tudo que ela diz não está ali por acaso. Quem aqui já sentiu dor na lombar? O back... Não, a parte de baixo é low back, né? Low back. Quem aqui já sentiu dor na lombar? Acho que nós todos, né? Já sentimos uma dor na lombar. Quando você sente uma dor na lombar, você consegue ficar em pé, sim? Você até pode se esticar, mas tu vai fazer assim, ó. Eu sei que eu faço isso. Eu faço, e chega a faltar o ar às vezes. Não é? Porque a dor nos faz andar como? Curvados. A dor nos faz andar curvados. Tá? Quando Paulo fala, cingir os vossos lombos com a verdade, quando nós olhamos para a anatomia humana, aqui da bacia até a primeira costela, nós temos... Oh, desculpa. Fala de músculo. Ok? Aqui por cima, eu vou ter que usar um vocabulário mais... Né? Tá. Por cima das nádegas. Tá bom assim? Ou na bacia? Isso, vai dando uns pulos aí. Vai dando uns pulos aí. Veja bem. Nós temos aqui o glúteo que termina na bacia. E da bacia até a primeira costela, nós temos aqui um músculo e nós temos aqui um outro músculo. Lembrando que as costas inteiras, ela é formada por grupos musculares. Então é músculo sobre músculo, não se trata de um músculo. E aqui, desse lado e desse lado, nós temos um músculo que é chamado de quadrado lombar. Ok? Então nós temos esse músculo que é chamado de quadrado lombar. Na coluna, em volta aqui, ó, tem o osso espinhal aqui. E dos lados nós temos mais um músculo que é chamado de erectoespinale, que é um nome latim. Os músculos são os nomes tudo latim, tá, mano? E aí, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque esse músculo, o quadrado lombar, lógico que é em conjunto com alguns outros, mas sendo ele o principal, ele é o responsável por estabilizar a sua postura. Esse músculo, ele é o responsável por estabilizar a sua coluna. O erectoespinale aqui é o que dá estabilidade na sua coluna. Quando nós falamos de lombo, low back, nós estamos falando em particular desse músculo e desse músculo. Uma vez que esse músculo dói, nós andamos assim. E aí leva uns segundos para a gente conseguir voltar para o lugar. Certo? Então, uma vez que nós fortalecemos o quadrado lombar, nós temos estabilidade no nosso tronco. Nós não nos curvamos. Nós sentamos e levantamos com postura. Pode se sentar. Obrigado. Se for necessário, deitar no chão e levantar rápido, nós vamos conseguir. Porque esses músculos, eles estão fortalecidos. Eles estão saudáveis. Então, quando Paulo ele usa essa referência, dizendo assim, olha,
os vossos lombos com a verdade é para que você não se prostre em meio à tentação. Aleluia. É para que você não se prostre no meio da mentira. É para que você não se prostre e ande curvado em meio a tantas falsas doutrinas que enchem os seus olhos e te fazem pecar. Então nada é escrito por acaso, amados. Naquela época, Paulo já tinha esse conhecimento. E eu fico imaginando Paulo escrevendo sobre a armadura de Deus, falando, não, a verdade tem que ser no lombo. Porque se não for no lombo, eles vão andar curvados. Qualquer um que pregar qualquer coisa, eles vão aceitar. Qualquer um que chegar oferecendo qualquer coisa, eles vão acreditar. Então ele diz, cinja, cubra, revista o seu lombo com a verdade para você não se prostrar diante da mentira. Glórias a Deus. Esse é o propósito. Se você tem a verdade, você está firme. E aí eu tenho uma novidade. Porque a verdade pode ser a palavra. E João capítulo 1, versículo 1 diz que a palavra é Jesus Cristo. Só que também em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou a verdade. Ou seja, uma vez que nos cingimos em Jesus Cristo ou com Jesus Cristo, nós não nos prostramos no meio das tentações. Aleluia. Uma vez que eu estou em Jesus Cristo, e a verdade está sobre os meus lombos, trazendo para mim postura, estabilidade, eu vou andar sempre posturado. Nada vai me fazer prostrar. Nada vai me tirar do caminho. Nada vai me afastar da presença de Deus. Mas isso só vai acontecer se o teu lombo estiver cingido com a verdade. Você só vai se santificar com a verdade se for através da palavra. Então, se você tem a palavra, você tem a verdade. Se você tem a verdade, você tem o caminho. E se você tem o caminho, você está seguro, porque você está andando no caminho correto. E o Espírito Santo vai te fazer desviar das tentações. O Espírito Santo vai te conduzir no meio desse caminho, para que você não se afaste. Glórias a Deus. Para que você não se desvie. O Espírito Santo vai te conduzir. E agora, amados, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele encerra a armadura de Deus com uma chave. No versículo 18, ele diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se você pega tudo isso que nós aprendemos hoje e fecha ele com oração e súplica, meu irmão, você se torna um soldado blindado. Você se torna um soldado blindado. Graças a Deus. A oração, amados, é um dever de cada cristão. A oração é um dever individual de cada um. A oração não é um ministério ordenado, como nós vemos na Bíblia, quando ele diz que separou um para pastores, outro para doutores, outro para profetas. Diz, a oração é um dever a todos. Não é um ministério específico. Não se trata de algo, não, que só aquele irmão que tem o ministério da oração. Não. A oração é um dever de todos. Todos que creem em Jesus Cristo. Todos que servem a Cristo. Todos que servem a Deus. Todos que andam pelo caminho. Todos que se revestem da armadura. Todos que sabem fugir da tentação. Todos que não se curvam para a tentação devem orar. Paulo, ele diz,
orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. A oração é um dever de nós todos. Não vem com essa de que, não, meu irmão, porque eu me dedico mais à palavra. Então tu não está lendo a palavra correta. Porque a palavra que nós estamos lendo está mandando a gente orar em todo o tempo. E outra, se tratando da armadura de Deus, é orar e suplicar. Não é só orar. Orar é algo que tu faz continuamente. A súplica é quando tu precisa de algo e você suplica por ele. Então é orando e suplicando. Isso é todo dia. Isso é toda hora. Uma vez que tu guarda a palavra de Deus no seu coração e anda em espírito de oração, em súplicas, no Espírito, meu irmão, a tentação vai aparecer. Isso aí eu não posso te dizer que não vai aparecer. Vai aparecer. Mas tu vai estar revestido de toda a armadura de Deus. Aleluia. Para que possais suportar nos dias maus. Jesus venceu a tentação recitando a palavra, recitando a lei. Porque ele tinha ela guardada no coração. Ah, meu irmão, mas ele era Deus. Mas ele era homem. Era Deus homem, Jesus homem, o Cristo homem, que teve fome, que teve sede, que chorou. E ele lembrou de todas as palavras. Então fica aqui, amados, para que você não se prostre diante das tentações. Cinja o seu lombo com a verdade. Esteja em Cristo Jesus. Jesus é a palavra. De acordo com João. E Jesus mesmo diz em João capítulo 14 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E ele orou para que Deus santificasse os seus discípulos na verdade. E a palavra é a verdade. Então eu quero orar com você nessa hora. Nos coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que a tentação, ela vem para todos nós. E eu sei que, às vezes, a tentação que bate à sua porta, que bate na sua vida, ela é algo que pode parecer impossível de suportar. Mas, em nome de Jesus, a palavra, ela é igual para todos, independente da tentação que vem. Mas a palavra, ela tem o mesmo poder para todos. Ela pode atuar de forma diferente, mas o poder é o mesmo. Ela pode ser exercida de forma diferente, mas o poder é o mesmo. Então nós vamos orar para que Deus nos capacite a viver dessa forma e suportarmos as tentações. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, no nome de Jesus. A Tua palavra, Deus, foi pregada, foi ensinada, e a Tua palavra nos revela, Senhor, que com ela nós podemos vencer as tentações. Com ela, Senhor, nós podemos vencer as tentações. Com ela, Deus, nós podemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Senhor, com a Tua palavra, Senhor, nós não pecaremos contra Ti, Senhor. Com a Tua palavra em nosso coração, Pai, nós não pecaremos. Com a Tua palavra cingida aos nossos lombos, nós não nos prostraremos diante das ofertas mundanas, das ofertas do maligno, das ofertas de falsos profetas, das ofertas de falsos pastores, das ofertas de falsos ensinadores, e assim, Deus, nós não nos prostraremos. Porque a Sua palavra, a Sua verdade, o Senhor, Pai, está sobre a nossa vida. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero Te pedir pela vida da Tua igreja, dos Teus servos que aqui estão. Senhor, no nome de Jesus, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um.
O Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um. O Senhor sabe aonde andam, o que sentem, com quem andam, o que comem, o que bebem. O Senhor é o Senhor que sonda o coração e conhece todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa, Deus, no nome de Jesus, encher, Senhor, a vida da Tua igreja. E assim, ó Deus, nos dias maus, fazer lembrar todas essas coisas, para que possamos estar firmes, ó Deus, e resistir às ciladas e astúcias do inimigo. E assim, ó Deus, andarmos, Senhor, segundo a Tua palavra, andarmos segundo o Teu querer. Pai, nós não queremos pecar contra Ti. Nós não queremos entristecer o Teu Santo Espírito que em nós habita. Pai, nós queremos cumprir a Tua palavra. Mas, Deus, como a Tua própria palavra diz, no mundo temos aflições. Mas, Senhor, que o Teu Espírito também nos lembre que o Senhor Jesus também disse: não desanimes, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Senhor, que o Teu Espírito nos lembre todas essas coisas, para que a gente não peque contra Ti, Senhor, mas para que a gente ande segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor, agradando aos Seus olhos, porque a Tua palavra também diz que a Tua alegria, Senhor, é a nossa força. Então, se nós alegramos a Ti, Senhor, o Senhor nos fortalece. E assim, ó Pai, eu Te peço sobre a vida da Tua igreja, aonde eles estiverem, Senhor, que o Teu Espírito os oriente e faça lembrar todas essas coisas. No nome de Jesus, Pai, eu Te peço e desde já, Senhor, eu Te agradeço por tudo. Amém e amém.